Entre 1864 e 1870, um único país enfrentou 3 nações ao mesmo tempo e saiu praticamente destruído do mapa. Mais de 90% da população masculina do Paraguai desapareceu. Crianças foram enviadas para o campo de batalha, e até hoje essa guerra divide historiadores. Neste documentário, você vai descobrir decisões secretas, interesses ocultos, relatos esquecidos e versões que nunca chegaram aos livros escolares, do início até o desfecho mais brutal da história da América do Sul. E se você quer entender como essa guerra realmente começou, por que ela foi levada até o limite da destruição total, e quem de fato saiu vencedor, fique comigo até o final. Mas já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. A Guerra do Paraguai, também conhecida como Guerra da Tríplice Aliança, representa o conflito armado mais devastador da história sul-americana, entre 1864 e 1870. Esta guerra envolveu o Paraguai contra a aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai, resultando em consequências profundas que moldaram o destino de toda a região do Prata por gerações. Para compreender as origens deste conflito monumental, é necessário voltar ao início do século XIX, quando as antigas colônias espanholas conquistavam sua independência. O Paraguai declarou independência em 1811, iniciando um caminho singular entre as nações latino-americanas. Isolado geograficamente no coração do continente, cercado por potências maiores, o Paraguai desenvolveu um modelo de desenvolvimento bastante particular, sob a liderança de seus primeiros governantes, José Gaspar Rodrigues de Francia, conhecido como o Supremo. Governou o Paraguai de 1814 a 1840 com mão de ferro, implementando uma política de isolamento quase total. Francia fechou as fronteiras paraguaias, limitou drasticamente o comércio exterior e estabeleceu um controle estatal rígido sobre a economia. Embora seu governo fosse autoritário, Francia conseguiu manter a independência paraguaia e estabelecer as bases de uma economia autossuficiente, evitando o endividamento externo que assolava outras nações recém-independentes. Após a morte de Francia, Carlos Antônio Lopes assumiu o poder em 1844, inaugurando uma nova fase na história paraguaia. Lopes manteve o controle estatal da economia, mas abriu gradualmente o país ao comércio e à modernização. Ele contratou técnicos europeus, construiu ferrovias, telégrafo, fundições de ferro e um arsenal que tornaria o Paraguai autossuficiente na produção de armamentos. A educação foi expandida significativamente, com taxas de alfabetização superiores às de seus vizinhos. O Paraguai de Lopes era uma nação em transformação, com indústrias nascentes e um exército cada vez mais bem equipado. Este desenvolvimento paraguaio, porém, ocorria em um contexto regional extremamente instável. A bacia do Rio da Prata era palco de disputas constantes entre Brasil e Argentina pelo controle político e comercial da região. O Uruguai e o Paraguai, nações menores, frequentemente se viam pressionados pelos gigantes vizinhos. A livre navegação dos rios Paraná e Paraguai era uma questão vital, pois representava a única via de comunicação eficiente do Paraguai com o Oceano Atlântico. A Argentina, particularmente sob o governo de Juan Manuel de Rosas, nutria ambições hegemônicas sobre toda a região do Prata, incluindo o Paraguai, que Buenos Aires ainda considerava parte de seu território histórico. O Brasil, por sua vez, tinha interesses na região devido à província de Mato Grosso, cujo acesso dependia da navegação pelos rios que atravessavam o território paraguaio e argentino. Além disso, os fazendeiros brasileiros da região sul expandiam constantemente suas propriedades, muitas vezes avançando sobre território uruguaio, criando tensões permanentes. Quando Carlos Antônio Lopes morreu em 1862, seu filho Francisco Solano Lopes assumiu o poder, formado na Europa, onde observara os exércitos modernos e as disputas de poder entre as grandes potências. Solano Lopes tinha ambições de transformar o Paraguai em uma potência regional respeitada. Ele aprofundou a modernização militar, expandindo o exército paraguaio para cerca de 30.000 homens, bem treinados e equipados, apoiados por uma artilharia significativa. O jovem Lopes, porém, herdou um cenário regional cada vez mais perigoso. No Uruguai, 2 partidos, os blancos e os colorados, disputavam violentamente o poder. Os blancos,
No governo, mantinham relações próximas com o Paraguai e com setores federalistas da Argentina. Os colorados, na oposição, buscavam apoio no Brasil e no governo centralista argentino de Bartolomé Mitre. Esta divisão uruguaia refletia as tensões maiores da região. Em 1863, a situação se agravou quando os colorados uruguaios, apoiados pelo Brasil, iniciaram uma rebelião armada contra o governo Blanco. O Brasil tinha queixas sobre a proteção inadequada de cidadãos brasileiros. No Uruguai, e sobre a questão dos limites territoriais mal definidos, o governo imperial brasileiro, sob pressão dos estancieiros do Rio Grande do Sul, que tinham propriedades no Uruguai, decidiu intervir militarmente. Solano Lopes observava estes desenvolvimentos com crescente alarme. A intervenção brasileira no Uruguai representava uma ameaça direta ao equilíbrio regional. Se o Brasil conseguisse impor um governo aliado em Montevidéu, o Paraguai ficaria estrategicamente cercado por poderes hostis ou sob influência brasileira e argentina. Lopes considerava que a independência uruguaia era essencial para a segurança paraguaia. Em agosto de 1864, Lopes advertiu formalmente o Brasil contra a intervenção no Uruguai, declarando que tal ação seria considerada um atentado contra o equilíbrio dos Estados do Prata. O Brasil ignorou o aviso e, em outubro de 1864, suas tropas invadiram o Uruguai para apoiar os colorados. Este foi o ponto de ruptura que levaria à guerra mais sangrenta da América do Sul. A decisão de Francisco Solano Lopes de entrar em guerra contra o Império do Brasil foi tomada em novembro de 1864, quando ficou claro que a intervenção brasileira no Uruguai seria bem-sucedida. Lopes calculou que deveria agir rapidamente, antes que o Brasil consolidasse sua posição na região. Sua estratégia inicial era ousada: atacar preventivamente para forçar o Brasil a negociar e restaurar o equilíbrio regional. Em 12 de novembro de 1864, o vapor brasileiro Marquês de Olinda navegava pelo Rio Paraguai com destino à província de Mato Grosso, transportando o novo presidente da província, Frederico Carneiro de Campos, além de soldados, armamentos e suprimentos. Quando o navio passou por Assunção, forças paraguaias o capturaram sem aviso prévio. Esta ação audaciosa marcou o início formal das hostilidades, embora a declaração de guerra oficial só viesse depois. Lopes não se contentou com este gesto simbólico. Ele tinha um plano ambicioso de campanha que visava atacar o Brasil em duas frentes simultaneamente: ao norte contra a isolada província de Mato Grosso e ao sul, através do território argentino de Corrientes, para alcançar o Rio Grande do Sul e, eventualmente, o Uruguai. O objetivo era derrotar as forças brasileiras antes que pudessem se organizar e forçar uma paz favorável ao Paraguai. A primeira fase da ofensiva paraguaia foi um sucesso impressionante. Em dezembro de 1864, uma força paraguaia de cerca de 4.000 homens, comandada pelo coronel Vicente Barrios, invadiu Mato Grosso. A província brasileira estava praticamente indefesa, com apenas algumas centenas de soldados mal equipados e dispersos em fortificações obsoletas. Os paraguaios avançaram rapidamente, capturando a colônia militar de Dourados sem resistência significativa. Em 27 de dezembro de 1864, os paraguaios atacaram o Forte de Coimbra, uma fortificação estratégica às margens do rio Paraguai. Apesar da heróica resistência do comandante brasileiro, tenente-coronel Hermenegildo de Albuquerque Portocarrero, que defendeu o forte por 3 dias, com apenas 155 homens contra mais de 3.000 paraguaios, a guarnição foi obrigada a se render. A queda de Coimbra abriu o caminho fluvial para o interior de Mato Grosso. No início de janeiro de 1865, as forças paraguaias capturaram Corumbá, o principal porto de Mato Grosso. Após breve combate, a cidade foi saqueada e seus habitantes, que não fugiram, foram capturados. Em seguida, os paraguaios avançaram para o interior, tomando Miranda, Nioaque e finalmente Coxim. Em abril de 1865, em poucos meses, praticamente toda a região sul de Mato Grosso estava sob controle paraguaio. Esta campanha do norte, embora militarmente bem-sucedida, revelou-se um erro estratégico de Lopes. As forças paraguaias empregadas em Mato Grosso ficaram isoladas em uma região remota, de difícil acesso, onde não podiam contribuir para as operações principais. Além disso,
A ocupação desta vasta área exigia recursos consideráveis para manter guarnições dispersas, enfraquecendo o esforço de guerra principal no sul. Enquanto isso, Lopes preparava a ofensiva meridional, muito mais importante estrategicamente. Para alcançar o Rio Grande do Sul e o Uruguai, as tropas paraguaias precisavam atravessar território argentino, especificamente a província de Corrientes. Lopes solicitou permissão ao presidente argentino Bartolomé Mitre para que suas tropas atravessassem Corrientes pacificamente, mas Mitre negou categoricamente, declarando a neutralidade argentina no conflito. Esta recusa colocou Lopes diante de uma escolha crucial: abandonar seu plano de invadir o sul do Brasil ou violar a soberania argentina. Lopes escolheu a segunda opção, uma decisão que se mostraria fatal para o Paraguai, pois transformaria a Argentina de potencial neutra em inimiga declarada. Em 13 de abril de 1865, forças paraguaias cruzaram a fronteira argentina e capturaram a cidade de Corrientes, praticamente sem resistência. Simultaneamente, uma frota paraguaia de 9 navios desceu o rio Paraná, capturando 2 navios de guerra argentinos. Cerca de 25.000 soldados paraguaios invadiram a província argentina, ocupando várias cidades ao longo do rio. A invasão de Corrientes teve um efeito político devastador para o Paraguai. A Argentina, que até então observava o conflito entre Paraguai e Brasil com certa neutralidade benevolente, foi forçada a tomar partido. Bartolomé Mitre, que já tinha suas próprias razões para temer o expansionismo paraguaio, tinha agora a justificativa perfeita para entrar na guerra. A situação se precipitou rapidamente. No Uruguai, os colorados apoiados pelo Brasil haviam finalmente derrotado os blancos em fevereiro de 1865, estabelecendo o governo de Venâncio Flores firmemente alinhado com o Brasil. Agora, Brasil, Argentina e Uruguai tinham um inimigo comum e interesses convergentes. Em 1º de maio de 1865, foi assinado em Buenos Aires o Tratado da Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai. Este documento estabelecia uma aliança militar contra o Paraguai e definia os objetivos da guerra. O tratado previa que a guerra continuaria até a derrubada de Solano Lopes. Incluía cláusulas sobre a divisão de territórios paraguaios entre Brasil e Argentina após a vitória, e estabelecia que o Paraguai pagaria pesadas indenizações de guerra. O Tratado da Tríplice Aliança era mantido secreto inicialmente, mas quando seus termos vazaram, causaram indignação em setores da opinião pública europeia e mesmo latino-americana. Muitos viam as cláusulas territoriais e as indenizações como excessivamente punitivas, transformando uma guerra defensiva em uma guerra de conquista. Para Lopes, o tratado confirmava suas piores suspeitas de que Brasil e Argentina conspiravam para destruir o Paraguai como nação independente. No terreno militar, as primeiras ofensivas paraguaias, apesar dos sucessos iniciais, começavam a mostrar seus limites. As tropas paraguaias que invadiram Corrientes encontraram dificuldades logísticas crescentes. A esperada adesão da população local não ocorreu, e as forças argentinas começavam a se organizar. A formação da Tríplice Aliança representou uma virada fundamental no conflito. O Paraguai, com uma população estimada em cerca de 450.000 habitantes, enfrentava agora uma coalizão que somava mais de 11 milhões de pessoas. O Brasil sozinho tinha uma população de aproximadamente 10 milhões, a Argentina cerca de 1,2 milhão e o Uruguai aproximadamente 250.000. A disparidade de recursos humanos, econômicos e materiais era esmagadora. Entretanto, a superioridade numérica dos aliados não se traduziu imediatamente em vitórias militares. A coordenação entre os 3 países revelou-se extremamente difícil. Brasil e Argentina, apesar de aliados contra o Paraguai, mantinham profunda desconfiança mútua e rivalidades históricas. O comando unificado das forças aliadas foi entregue ao presidente argentino Bartolomé Mitre, mas esta escolha gerou tensões constantes com os comandantes brasileiros, que viam suas tropas como superiores em número e organização. O Brasil teve que mobilizar um esforço de guerra sem precedentes. O exército imperial era pequeno antes da guerra, com apenas cerca de 18.000 homens, muitos deles dispersos em guarnições pelo vasto território nacional. A Guarda Nacional foi convocada em massa,
mas tratava-se de uma força mal treinada e equipada. O recrutamento forçado se intensificou, atingindo principalmente as camadas mais pobres da população, incluindo um número significativo de escravos que foram libertos para servir no exército. A Marinha Brasileira, por outro lado, era relativamente poderosa, com navios modernos e blindados, que se mostrariam decisivos no conflito. Os encouraçados brasileiros, embora poucos inicialmente, tinham capacidade de fogo e proteção muito superiores à flotilha paraguaia. O controle dos rios Paraná e Paraguai seria fundamental para o avanço aliado, e a superioridade naval brasileira tornaria isso possível. Em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, desenvolveu-se o primeiro grande confronto terrestre da guerra. A força paraguaia, comandada por Antônio de la Cruz Estigarribia, que havia invadido o território brasileiro em junho de 1865, encontrou-se cercada por forças aliadas muito superiores. Aproximadamente 5.000 paraguaios foram sitiados na cidade por um exército de mais de 16.000 aliados, incluindo tropas brasileiras, argentinas e uruguaias. O imperador Dom Pedro II, demonstrando seu envolvimento pessoal na guerra, viajou até Uruguaiana em setembro de 1865 para acompanhar as operações. Sua presença tinha tanto valor simbólico quanto prático, reforçando a determinação brasileira de vencer o conflito. Em 18 de setembro de 1865, após semanas de cerco sem possibilidade de reabastecimento ou reforços, Estigarribia rendeu-se com toda a sua força. Foi a primeira grande derrota paraguaia e um duro golpe para Lopes. A rendição de Uruguaiana eliminou a presença paraguaia em território brasileiro no sul, mas também revelou problemas graves na estratégia de Lopes. Suas forças estavam dispersas demais, em Mato Grosso ao norte, em Corrientes na Argentina, e na tentativa frustrada de invadir o Rio Grande do Sul, esta dispersão impedia a concentração de forças necessária para enfrentar os aliados quando estes finalmente se organizassem. Enquanto isso, em Corrientes, as forças paraguaias que haviam ocupado a província argentina começavam a enfrentar dificuldades crescentes. O exército argentino, inicialmente surpreendido e despreparado, reorganizou-se rapidamente. O general Venceslau Paunero comandou operações que gradualmente expulsaram os paraguaios das posições avançadas, forçando-os a recuar para posições mais defensáveis. A logística se revelava o calcanhar de Aquiles dos paraguaios. Longe de suas bases, operando em território hostil, suas linhas de abastecimento se tornavam cada vez mais vulneráveis. A população local de Corrientes, ao contrário das expectativas de Lopes de que receberia apoio dos federalistas argentinos contra o governo centralista de Buenos Aires, mostrou-se em grande parte hostil aos invasores. No início de 1866, os aliados finalmente estavam prontos para lançar sua ofensiva principal contra o Paraguai. O plano era avançar pelo rio Paraná, usando a superioridade naval brasileira para proteger o flanco do exército aliado enquanto marchava em direção ao território paraguaio. A concentração de forças aliadas em Corrientes crescia constantemente, com tropas brasileiras chegando tanto por terra quanto por rio. Em abril de 1866, ocorreu a primeira grande batalha naval da guerra. A flotilha paraguaia, comandada pelo capitão Pedro Ignácio Omeza, tentou um ataque ousado contra a esquadra brasileira ancorada em Riachuelo, próximo a Corrientes. Em 11 de junho de 1865, na verdade este foi um dos primeiros grandes confrontos. A Batalha do Riachuelo resultou em uma vitória decisiva brasileira. A esquadra imperial, sob comando do almirante Francisco Manuel Barroso da Silva, destruiu ou capturou a maior parte dos navios paraguaios. A Batalha do Riachuelo foi um ponto de inflexão estratégico. Com a destruição de sua flotilha, o Paraguai perdeu qualquer capacidade de contestar o controle aliado dos rios. Isso significava que as forças paraguaias em Corrientes podiam ser facilmente isoladas e que o caminho fluvial para o coração do Paraguai estava aberto para os aliados. Lopes havia perdido sua marinha e, com ela, qualquer esperança de manter suas conquistas territoriais iniciais. Apesar deste revés naval,
As forças terrestres paraguaias ainda eram formidáveis. Lopes retirou suas tropas de Corrientes de forma ordenada, estabelecendo linhas defensivas em território paraguaio. Ele escolheu defender o acesso ao Paraguai através de uma série de fortificações ao longo do rio Paraguai, particularmente em pontos como Curupaiti e Humaitá, transformando estas posições em fortalezas aparentemente inexpugnáveis. A fortaleza de Humaitá tornou-se o símbolo da resistência paraguaia. Situada em uma curva do rio Paraguai, a fortificação tinha canhões pesados que dominavam o rio, tornando impossível para a esquadra brasileira passar sem sofrer danos devastadores. A fortaleza de Humaitá representava muito mais que uma simples posição militar. Era o coração da estratégia defensiva paraguaia e símbolo da determinação de Francisco Solano Lopes em resistir até o fim. Localizada estrategicamente em uma curva fechada do rio Paraguai, aproximadamente 20 quilômetros ao sul da confluência com o rio Paraguai, Humaitá controlava completamente a navegação fluvial, a única via prática para os aliados avançarem até Assunção. Lopes havia transformado Humaitá em uma fortaleza formidável ao longo dos anos. A fortificação contava com mais de 100 canhões de diversos calibres, alguns deles peças pesadas capazes de afundar os encouraçados brasileiros. Através do rio, os paraguaios haviam estendido correntes maciças sustentadas por barcaças, bloqueando fisicamente a passagem de navios. Minas aquáticas rudimentares complementavam as defesas. Em terra, trincheiras, fossos e paliçadas se estendiam por quilômetros, guarnecidas por milhares de soldados bem entrincheirados. Ao sul de Humaitá, outra fortificação chamada Curupaiti protegia a aproximação terrestre, com canhões pesados e posições defensivas bem construídas. Curupaiti era um obstáculo adicional que os aliados precisariam superar. Entre estas duas fortalezas e outras posições fortificadas menores, Lopes criou um sistema defensivo que seria extremamente custoso para os aliados romper. Em abril de 1866, o exército aliado começou seu avanço em território paraguaio. Sob o comando nominal do presidente argentino Bartolomé Mitre, mas com participação predominante de tropas brasileiras, a força aliada somava aproximadamente 45 mil homens. O plano era avançar protegido pela esquadra brasileira pelo rio, estabelecer posições fortificadas e gradualmente estrangular as defesas paraguaias. A primeira grande batalha terrestre em solo paraguaio ocorreu em Estero Belaco. Em 2 de maio de 1866, Lopes, percebendo que os aliados ainda estavam organizando suas posições, ordenou um ataque surpresa, com cerca de 7 mil homens. O combate foi feroz e confuso, travado em terreno pantanoso que dificultava manobras. Após várias horas de luta, os paraguaios foram forçados a recuar, mas infligiram baixas significativas aos aliados e demonstraram sua determinação de lutar. Poucos dias depois, em 24 de maio de 1866, ocorreu a Batalha de Tuiuti, o maior confronto campal de toda a guerra. Lopes, em uma decisão controversa que muitos historiadores consideram um erro tático grave, ordenou um ataque massivo contra as posições aliadas fortificadas em Tuiuti. Aproximadamente 25 mil paraguaios, praticamente toda a força de combate disponível de Lopes na região, atacaram as trincheiras aliadas defendidas por cerca de 35 mil homens. A Batalha de Tuiuti foi uma carnificina. Os paraguaios atacaram com extraordinária bravura, avançando repetidamente contra as posições fortificadas, mesmo sob fogo devastador da artilharia e infantaria aliadas. As cargas paraguaias eram executadas com tal determinação que em alguns pontos chegaram às trincheiras aliadas, onde se travaram combates corpo a corpo desesperados. Soldados paraguaios empunhavam taquaras, lanças de bambu, quando suas munições acabavam, demonstrando uma coragem que impressionou até seus inimigos. Ao final do dia, o campo de batalha estava coberto de cadáveres paraguaios. As estimativas de baixas variam, mas provavelmente entre 6 mil e 13 mil paraguaios morreram ou ficaram feridos, enquanto as perdas aliadas foram significativamente menores, em torno de 4 mil homens. Lopes havia perdido a maior parte de sua força de ataque em uma única batalha. Um golpe devastador do qual o Paraguai nunca se recuperaria completamente. Apesar da derrota em Tuiuti,
Lopes continuou resistindo. Ele retirou suas forças para as fortificações de Curupaiti e Humaitá, onde as vantagens defensivas favoreciam os paraguaios. Durante os meses seguintes, a guerra se transformou em um sangrento impasse. Os aliados sitiaram as posições paraguaias, mas não tinham força ou vontade de lançar ataques frontais custosos. As condições no acampamento aliado deterioraram-se rapidamente. O terreno pantanoso, o clima úmido e quente e as precárias condições sanitárias criaram um ambiente propício para doenças. Cólera, disenteria, malária e outras enfermidades dizimaram as tropas aliadas. Em alguns períodos, mais soldados morriam de doenças do que em combate. O moral despencou e a deserção tornou-se um problema sério, particularmente entre as tropas argentinas. Frustrados com a demora, os comandantes aliados planejaram um ataque à fortaleza de Curupaiti para setembro de 1866. O plano previa um bombardeio naval intenso seguido de assalto terrestre. Em 22 de setembro de 1866, a esquadra brasileira bombardeou Curupaiti durante várias horas, aparentemente silenciando muitos dos canhões paraguaios. Confiantes de que as defesas haviam sido neutralizadas aproximadamente 20.000 soldados, aliados avançaram para o ataque. A Batalha de Curupaiti revelou-se um desastre catastrófico para os aliados. Os canhões paraguaios, que haviam ficado silenciosos durante o bombardeio por ordem de conservar munição, abriram fogo devastador quando as tropas aliadas se aproximaram. As fortificações paraguaias, construídas com grossas paredes de terra e madeira, haviam resistido ao bombardeio muito melhor do que os aliados imaginavam. As tropas aliadas avançaram através de terreno aberto sob fogo intenso. Quando chegaram às fortificações, descobriram fossos profundos que não podiam atravessar sem escadas, que não haviam trazido em número suficiente. Presos sob fogo cruzado, sem possibilidade de avançar ou recuar com segurança, os soldados aliados foram massacrados. A batalha durou apenas algumas horas, mas custou aos aliados cerca de 4.000 baixas, enquanto os paraguaios perderam menos de 100 homens. Curupaiti foi uma das piores derrotas militares da história brasileira e argentina. O coronel argentino Damines foi morto, assim como numerosos oficiais brasileiros de alta patente. O prestígio de Mitre como comandante foi severamente abalado. No Brasil, a notícia da derrota causou choque e indignação, levando a críticas intensas ao governo imperial e à condução da guerra. O ano de 1867 começou com a guerra em um impasse frustrante para ambos os lados. As fortificações paraguaias de Humaitá e Curupaiti permaneciam inexpugnáveis, bloqueando o avanço aliado. No acampamento da Tríplice Aliança, as condições eram miseráveis. Doenças continuavam dizimando as tropas mais efetivamente que o inimigo. Estima-se que durante o cerco prolongado de Humaitá, mais de 15.000 soldados aliados morreram de cólera, disenteria e outras enfermidades, enquanto as baixas em combate eram relativamente pequenas. O moral das tropas estava no fundo do poço. A guerra que muitos imaginavam seria rápida já durava mais de 2 anos, sem perspectiva clara de vitória. As deserções aumentavam constantemente, principalmente entre as tropas argentinas, mas também afetando brasileiros e uruguaios. Soldados abandonavam seus postos em grupos, alguns retornando para suas casas, outros simplesmente desaparecendo nos pântanos e florestas da região. No Brasil, a opinião pública começava a questionar seriamente a continuação do conflito. O custo financeiro era astronômico. Estima-se que o Brasil gastou o equivalente a 10 anos de receita governamental na guerra. Os empréstimos externos cresciam perigosamente, endividando o país com banqueiros britânicos. O recrutamento forçado gerava protestos e até rebeliões em algumas províncias. Mães escondiam seus filhos, fazendeiros reclamavam da perda de mão de obra, e a classe média urbana questionava o sacrifício de vidas e recursos. A situação política também era tensa. Bartolomé Mitre, como comandante supremo das forças aliadas, enfrentava críticas tanto no Brasil quanto na Argentina. Os oficiais brasileiros recém-se de receber ordens de um presidente argentino, especialmente considerando que as tropas brasileiras eram majoritárias. Na Argentina, Mitre tinha que lidar com rebeliões internas, particularmente de caudilhos federalistas, que se opunham à guerra e ao governo centralista de Buenos Aires.
Em setembro de 1867, eclodiu uma rebelião séria na Argentina, liderada pelo caudilho Ricardo López Jordán. Mitre foi forçado a deixar o comando da guerra e retornar a Buenos Aires para lidar com a crise interna. Este foi o pretexto que o imperador Dom Pedro II necessitava para reorganizar completamente o comando das forças aliadas, para substituir Mitre e revitalizar o esforço de guerra. Dom Pedro II escolheu o homem mais prestigiado do exército brasileiro, Luiz Alves de Lima e Silva, o Marquês, posteriormente Duque de Caxias. Aos 64 anos, Caxias era uma lenda militar viva. Veterano de inúmeras campanhas, incluindo a Guerra da Cisplatina e as revoltas regenciais, ele era conhecido por sua competência tática, capacidade organizacional e especialmente por sua habilidade de manter a disciplina e o moral das tropas. Caxias assumiu o comando em outubro de 1867 e imediatamente implementou mudanças profundas. Sua primeira prioridade foi restaurar a saúde, disciplina e moral do exército. Ele melhorou drasticamente as condições sanitárias do acampamento, organizou o abastecimento de forma mais eficiente, intensificou o treinamento militar e aplicou disciplina rigorosa, punindo desertores, mas também cuidando melhor dos soldados leais. Sob Caxias, o exército brasileiro tornou-se uma máquina militar muito mais eficiente. A logística foi revolucionada, com linhas de suprimento melhor organizadas, garantindo que as tropas recebessem alimentação adequada, uniformes, munições e equipamento médico. Hospitais de campanha foram estabelecidos com médicos competentes. O treinamento tático foi intensificado, transformando recrutas brutos em soldados disciplinados. Caxias também trouxe uma nova estratégia militar. Em vez de continuar os ataques frontais suicidas contra fortificações bem defendidas, ele planejou uma série de manobras de flanqueamento. O objetivo era isolar o Humaitá, contornar as defesas paraguaias e atacar posições mais vulneráveis, forçando López a abandonar suas fortalezas ou ser cercado e aniquilado. A primeira demonstração desta nova abordagem veio em fevereiro de 1868. Caxias ordenou uma operação de flanqueamento através do Chaco, a região pantanosa a oeste do rio Paraguai, enquanto parte das forças aliadas mantinha pressão sobre o Humaitá. Aproximadamente 10.000 homens, sob o comando do general Osório, executaram uma marcha difícil através do Chaco, contornando completamente as fortificações paraguaias. Esta manobra foi extremamente arriscada. O Chaco era um terreno hostil, pantanoso, infestado de mosquitos e com poucas fontes de água potável. As tropas sofreram intensamente, mas a operação foi bem sucedida. As forças brasileiras conseguiram estabelecer posições ao norte de Humaitá, efetivamente cercando a fortaleza por terra. Simultaneamente, a Marinha Brasileira intensificou seus esforços para passar pelas defesas de Humaitá pelo rio. Em 19 de fevereiro de 1868, uma força de encouraçados brasileiros, aproveitando a escuridão da noite e condições favoráveis do rio, forçou a passagem pelas baterias de Humaitá. Embora vários navios tenham sido atingidos, a maioria conseguiu passar, rompendo o bloqueio fluvial que durava anos. Com a esquadra brasileira agora ao norte de Humaitá e tropas terrestres cercando a fortaleza, a posição paraguaia tornou-se insustentável. López ordenou a evacuação gradual da guarnição. Em março de 1868, a maior parte das tropas paraguaias abandonou Humaitá sob cobertura da noite, retirando-se para novas posições defensivas mais ao norte. A queda de Humaitá em 25 de julho de 1868. Quando as últimas tropas paraguaias finalmente evacuaram completamente a fortaleza, foi celebrada como uma grande vitória aliada. A fortaleza, que havia resistido por mais de 2 anos, símbolo da resistência paraguaia, estava finalmente em mãos aliadas. O caminho fluvial para Assunção estava aberto. Mas a captura de Humaitá não significou o fim da guerra. López estabeleceu novas linhas defensivas ao redor de Assunção e demonstrou que ainda tinha capacidade e vontade de resistir. Ele reuniu novas forças, recrutando praticamente todos os homens disponíveis, incluindo adolescentes e até meninos de 12 anos. As mulheres paraguaias foram mobilizadas para trabalhar na agricultura e na produção de munições,
mantendo a economia de guerra funcionando. Caxias prosseguiu meticulosamente, evitando os erros anteriores de ataques precipitados. Ele avançou sistematicamente, consolidando cada posição antes de prosseguir, garantindo linhas de abastecimento seguras. Em agosto de 1868, as forças aliadas capturaram Palmas, outra fortificação paraguaia, após cerco cuidadoso. A grande confrontação final desta fase da guerra ocorreu em dezembro de 1868, na chamada Desembrada, uma série de batalhas que envolveram Itororó, Avaí, Lomas Valentinas e Angostura. Estas batalhas representaram os últimos esforços de Lopes para deter o avanço aliado com um exército organizado. Estancieiro do Rio Grande do Sul. Homem de 40-60 anos, rosto marcado pelo sol, barba por fazer ou bigode grosso, pele clara ou morena, veste roupas rurais. Camisa clara, lenço no pescoço, colete ou poncho em tons terrosos. Estilo gaúcho tradicional. Em dezembro de 1868, o confronto entre as forças aliadas comandadas por Caxias e o exército paraguaio de Solano Lopes chegou ao seu clímax. Lopes havia reunido suas forças remanescentes, aproximadamente 18.000 homens, muitos deles adolescentes e idosos, recrutados às pressas, em uma série de posições defensivas ao sul de Assunção. Era seu último recurso organizado para defender a capital paraguaia. Caxias comandava agora um exército de cerca de 30.000 homens, bem equipados, disciplinados e com moral restaurado após os meses de reorganização. A estratégia do comandante brasileiro era clara: destruir o exército paraguaio em batalha decisiva, eliminar a capacidade de Lopes de resistência organizada e capturar Assunção, forçando o fim da guerra. A primeira grande batalha da Desembrada ocorreu em 6 de dezembro de 1868, em Itororó, junto ao arroio de mesmo nome. Lopes havia fortificado as margens do arroio, posicionando artilharia e infantaria para defender a única ponte que permitia a passagem das forças aliadas. Caxias ordenou o ataque frontal, confiando na superioridade numérica e no poder de fogo de suas tropas. A Batalha de Itororó foi excepcionalmente sangrenta. As tropas brasileiras avançaram sob fogo intenso da artilharia paraguaia, sofrendo baixas terríveis ao tentar cruzar a ponte estreita. O general Osório, um dos mais brilhantes comandantes brasileiros, foi gravemente ferido, liderando uma carga de cavalaria. Ondas sucessivas de soldados brasileiros foram dizimadas ao tentar atravessar o arroio sob fogo cruzado. Apesar da resistência paraguaia feroz, a superioridade numérica aliada eventualmente prevaleceu. Após horas de combate brutal, as tropas brasileiras conseguiram cruzar o arroio em vários pontos, flanqueando as posições paraguaias. Lopes foi forçado a ordenar a retirada, mas suas tropas haviam infligido cerca de 4.000 baixas aos aliados, demonstrando que mesmo em seus momentos finais, o exército paraguaio mantinha sua capacidade de luta. Apenas 5 dias depois, em 11 de dezembro, ocorreu a Batalha de Avaí, também chamada de Lomas Valentinas. Lopes concentrou suas forças remanescentes, ainda cerca de 13.000 homens, em posições fortificadas nas colinas de Lomas Valentinas. Esta seria a batalha decisiva que determinaria o destino de Assunção e, possivelmente, da guerra. Caxias lançou um ataque coordenado de múltiplas direções contra as posições paraguaias. A artilharia aliada, muito superior em número e qualidade, bombardeou as trincheiras paraguaias durante horas antes do assalto de infantaria. As tropas brasileiras, argentinas e uruguaias avançaram simultaneamente, comprimindo os paraguaios em um espaço cada vez menor. A batalha foi devastadora para os paraguaios. Cercados e superados em número e armamento, os soldados de Lopes lutaram com desespero suicida. Muitos recusaram-se a render, lutando até a morte com baionetas e taquaras quando suas munições acabaram. Cronistas da batalha relatam cenas horríveis de meninos de 12 ou 13 anos, vestidos com uniformes improvisados, enfrentando soldados adultos profissionais, em combate desesperado. Ao final do dia, o exército paraguaio havia sido virtualmente aniquilado. Estimativas sugerem que entre 5.000 e 7.000 paraguaios morreram
em Havaí, enquanto outros milhares foram capturados, feridos ou exaustos. As baixas aliadas também foram significativas, cerca de 1.500 homens, mas a vitória foi completa e decisiva. Lopes conseguiu escapar com apenas um punhado de seguidores, fugindo para o norte. 2 dias depois, em 27 de dezembro de 1868, ocorreu a última batalha desta série, em Angostura. Os remanescentes do exército paraguaio, não mais que 2.000 homens, muitos feridos, tentaram uma última resistência desesperada. Foi um massacre rápido. Em poucas horas, esta última força organizada foi destruída ou dispersada. A desembrada havia custado ao Paraguai seu exército regular. Das dezenas de milhares de soldados que Lopes comandava no início da guerra, praticamente nada restava como força de combate organizada. O caminho para Assunção estava completamente aberto. Em 1º de janeiro de 1869, as tropas aliadas entraram em Assunção sem encontrar resistência significativa. A capital paraguaia estava praticamente deserta. Lopes havia fugido levando consigo o governo, arquivos nacionais e qualquer coisa de valor que pudesse transportar. A maior parte da população civil havia sido evacuada ou fugido para o interior. A cidade que as tropas aliadas ocuparam era uma carcaça vazia da outrora próspera capital. A ocupação de Assunção foi um momento de triunfo para os aliados, particularmente para Caxias, que havia transformado uma guerra estagnada em vitória decisiva em poucos meses. No Brasil, a notícia da captura da capital paraguaia foi recebida com júbilo. Muitos acreditavam que a guerra finalmente havia terminado. Dom Pedro II promoveu Caxias a duque, o único título ducal concedido durante todo o Segundo Reinado a alguém que não fosse da família imperial, reconhecendo assim seus extraordinários serviços. Caxias, considerando sua missão cumprida com a captura de Assunção e a destruição do exército paraguaio regular, solicitou permissão para retornar ao Brasil devido à sua saúde deteriorada aos 65 anos. O imperador aceitou o pedido de Caxias, nomeando o Conde de U, genro do imperador, casado com a princesa Isabel, como novo comandante das forças brasileiras. Esta decisão seria controversa, pois o Conde de Ju, embora membro da família imperial, não tinha a experiência militar ou o prestígio de Caxias, mas a guerra estava longe de terminar. Lopes, refugiado nas montanhas do norte e nordeste do Paraguai, recusava-se absolutamente a render-se. Ele ainda mantinha autoridade sobre parte da população paraguaia, particularmente nas regiões rurais remotas, e estava determinado a continuar a resistência indefinidamente. Lopes transformou o conflito de uma guerra convencional em uma guerra de guerrilha. Ele dispersou suas forças remanescentes em pequenos grupos, ordenando ataques de surpresa contra postos avançados aliados, emboscadas contra patrulhas e sabotagem de linhas de suprimento. Esta nova fase da guerra seria ainda mais brutal e devastadora para a população civil paraguaia do que os grandes confrontos anteriores. O governo provisório instalado pelos aliados em Assunção, liderado por paraguaios anti-Lopes, tinha pouca autoridade real fora da capital ocupada. A maior parte do território paraguaio estava em caos, com bandos armados vagando livremente, fazendas abandonadas e a economia completamente colapsada. A fome tornou-se generalizada, matando milhares de civis. Nesta fase da guerra, as atrocidades aumentaram dramaticamente de ambos os lados. Lopes, cada vez mais paranoico, ordenou execuções em massa de supostos traidores, incluindo seus próprios oficiais, membros do governo e até parentes. Centenas, talvez milhares de paraguaios foram torturados e executados sob acusações fabricadas de conspiração. A fase final da Guerra do Paraguai, de 1869 a 1870, foi a mais cruel e devastadora de todo o conflito. Transformada em uma guerra de guerrilha nas selvas e montanhas do norte paraguaio, esta etapa caracterizou-se não apenas por operações militares, mas por uma catástrofe humanitária de proporções imensas que dizimou a população paraguaia
e deixou cicatrizes profundas que perdurariam por gerações. Francisco Solano Lopes, refugiado nas regiões montanhosas de Cordilheira e posteriormente em Cerro Corá, governava sobre um estado fantasma. Sua autoridade se estendia apenas sobre as áreas que suas forças em constante movimento conseguiam controlar temporariamente. Seu exército agora consistia principalmente de meninos adolescentes, idosos e até mulheres armadas com lanças de bambu, facões e algumas armas de fogo capturadas ou preservadas das batalhas anteriores. A paranoia de Lopes atingiu níveis patológicos neste período. Convencido de que traidores conspiravam contra ele por todos os lados, ele instituiu um reino de terror entre seus próprios compatriotas. Tribunais militares sumários condenavam dezenas de pessoas, diariamente sob as acusações mais absurdas de traição. O método de execução preferido era o fuzilamento. Mas quando as munições escasseavam, as vítimas eram lancetadas até a morte. Entre as vítimas mais notáveis da paranoia de Lopes estavam seus próprios irmãos, Benigno e Venâncio Lopes, acusados de conspiração e executados em 1868. Sua cunhada, Inocência Lopes, esposa de Venâncio, foi torturada brutalmente antes de ser executada. O bispo Manuel Antônio Palacios, uma das figuras religiosas mais respeitadas do Paraguai, foi açoitado até a morte após confessar, sob tortura, uma conspiração imaginária. Centenas de oficiais paraguaios, alguns que haviam servido Lopes fielmente durante toda a guerra, foram executados sob acusações de traição ou covardia. Estrangeiros residentes no Paraguai, particularmente aqueles de origem brasileira ou argentina, foram sistematicamente perseguidos e muitos executados. O clima de terror era tão intenso que as pessoas denunciavam umas às outras, simplesmente por medo de serem denunciadas primeiro. As mulheres paraguaias, que já haviam assumido papéis cruciais, mantendo a agricultura e a produção durante a guerra, foram mobilizadas ainda mais intensamente nesta fase final. Muitas pegaram em armas, não apenas por patriotismo, mas porque não havia mais homens disponíveis. Relatos de soldados aliados descrevem encontros com batalhões compostos inteiramente de mulheres e crianças, defendendo posições com coragem desesperada. A situação humanitária no Paraguai tornou-se catastrófica. A economia havia colapsado completamente. Não havia mais produção organizada de alimentos, comércio ou qualquer atividade econômica normal. A fome matava milhares. Relatos de soldados aliados e observadores estrangeiros descrevem cenas horríveis de mulheres e crianças esqueléticas vagando pelas selvas em busca de raízes e frutas selvagens para comer. Epidemias varriam a população desnutrida e sem qualquer assistência médica. Cólera, varíola, febre tifoide e outras doenças encontravam vítimas fáceis entre refugiados amontoados em acampamentos improvisados nas selvas. Estimativas sugerem que nesta fase final da guerra, mais paraguaios morreram de fome e doença do que em combate. Do lado aliado, a guerra de perseguição contra Lopes também cobrava seu preço. O Conde Diu, agora comandante das forças brasileiras, enfrentava o desafio frustrante de perseguir um inimigo elusivo através de terreno difícil. As forças aliadas, reduzidas significativamente após a captura de Assunção com o retorno de muitas tropas ao Brasil e Argentina, tinham que vasculhar vastas áreas de selva e montanha em busca de Lopes e seus seguidores. As operações de contra-insurgência eram brutais. Aldeias suspeitas de abrigar ou apoiar Lopes eram queimadas. Prisioneiros eram frequentemente executados sumariamente, especialmente se fossem encontrados armados e resistindo. As tropas aliadas, frustradas pela guerra interminável e pelas táticas de guerrilha paraguaias, cometeram atrocidades contra civis. Embora em escala menor que os horrores perpetrados pelo regime de Lopes, a estratégia do Conde Diu era sistemática. Dividir o território paraguaio em setores, varrer cada área metodicamente com colunas de tropas, estabelecer postos fortificados para controlar regiões pacificadas e gradualmente apertar o cerco ao redor de Lopes era uma guerra de desgaste, custosa em tempo e recursos, mas eventualmente efetiva. Em agosto de 1869, uma coluna brasileira comandada pelo general Câmara alcançou e atacou o acampamento de Lopes em Peribebui. A batalha que se seguiu foi particularmente trágica. As forças paraguaias, compostas principalmente de adolescentes
e meninos, alguns com apenas 12 anos, defenderam-se com coragem suicida. Praticamente todos foram mortos em combate, recusando-se a render. Lopes conseguiu escapar novamente, mas perdeu grande parte de seus seguidores e suprimentos. Poucos dias depois, em Campo Grande, outra força paraguaia composta quase inteiramente de mulheres foi encontrada e atacada pelas tropas aliadas. As mulheres paraguaias, armadas principalmente com lanças, atacaram as tropas brasileiras em cargas desesperadas. O massacre que se seguiu chocou até os soldados veteranos habituados aos horrores da guerra. Centenas de mulheres foram mortas, muitas preferindo morrer lutando a render-se. Estas batalhas finais demonstravam a transformação completa da guerra. Não era mais um conflito entre exércitos profissionais disputando objetivos políticos racionais, mas uma luta de aniquilação onde toda a população paraguaia estava sendo consumida. A distinção entre combatentes e não combatentes havia praticamente desaparecido. Em Assunção e outras áreas ocupadas, os aliados tentavam estabelecer um governo paraguaio funcional e reconstruir alguma ordem civil. Um governo provisório foi formado com paraguaios anti-Lopes, mas sua legitimidade era questionável e sua autoridade limitada. A maior parte da população paraguaia, mesmo aqueles que não apoiavam Lopes, via o governo provisório como uma marionete dos ocupantes estrangeiros. A questão territorial começou a ser discutida abertamente. Brasil e Argentina, conforme previsto no Tratado da Tríplice Aliança, reivindicavam vastos territórios paraguaios, como indenização de guerra. Mapas eram desenhados dividindo o Paraguai entre os vencedores. Estas discussões ignoravam completamente o fato de que ainda havia um governo paraguaio, mesmo que fugitivo, resistindo sob Lopes. O ano de 1870 começou com Francisco Solano Lopes cada vez mais isolado e desesperado. Suas forças haviam sido reduzidas a poucos milhares de seguidores, na maioria mulheres, crianças e idosos. Sua esposa, Alisa Lynch, irlandesa, que havia sido sua companheira durante toda a guerra, permanecia ao seu lado, assim como seus filhos. O grupo vivia em constante movimento, fugindo das colunas aliadas que vasculhavam sistematicamente o norte do Paraguai. Lopes ainda mantinha uma autoridade quase hipnótica sobre seus seguidores restantes. Mesmo diante da derrota óbvia e das condições miseráveis, muitos paraguaios continuavam acreditando em sua liderança ou simplesmente não viam alternativa à resistência. O culto à personalidade construído ao redor de Lopes durante anos de propaganda governamental, combinado com o medo das represálias que ele poderia ordenar contra desertores ou suas famílias, mantinha a coesão de seu grupo reduzido. As colunas de perseguição aliadas, comandadas por oficiais brasileiros como o general Câmara, seguiam metodicamente o rastro de Lopes através das selvas e montanhas. Informantes locais, paraguaios cansados da guerra e desejosos de paz, frequentemente forneciam informações sobre os movimentos de Lopes. Cada encontro resultava em pequenas escaramuças, onde as forças de Lopes eram gradualmente reduzidas. Em fevereiro de 1870, Lopes estabeleceu seu acampamento em Cerro Corá, uma região próxima à fronteira com o Brasil, no nordeste do Paraguai. Era uma área remota, cercada por colinas e florestas densas, que oferecia alguma proteção natural. Lopes possivelmente acreditava que poderia estabelecer ali uma base mais permanente para continuar a resistência. Ou talvez esperasse, eventualmente, cruzar para território brasileiro e buscar asilo. O acampamento em Cerro Corá era primitivo. Sem tendas adequadas, os refugiados paraguaios dormiam ao relento ou sob abrigos improvisados de galhos e folhas. A comida era escassa, consistindo principalmente de raízes, frutas selvagens e, ocasionalmente, algum animal caçado. As condições sanitárias eram inexistentes. Muitos dos seguidores de Lopes estavam doentes, feridos ou simplesmente exaustos após meses de fuga através do território selvagem. Na madrugada de 1º de março de 1870, uma força brasileira comandada pelo general Câmara, agindo com base em informações de espiões locais, localizou e cercou o acampamento de Cerro Corá. A força brasileira contava com cerca de 500 soldados de cavalaria bem armados e montados, uma vantagem esmagadora sobre os aproximadamente 200 defensores de Lopes, a maioria armados apenas com lanças e facões. O ataque foi rápido
e devastador. Os soldados brasileiros atacaram o acampamento ao amanhecer, quando a maioria dos paraguaios ainda dormia. A confusão foi total. Mulheres e crianças corriam desesperadas, enquanto os poucos homens armados tentavam organizar alguma resistência. Lopes, despertado pelo tumulto, tentou escapar a cavalo acompanhado por alguns oficiais leais. Perseguido pela cavalaria brasileira, Lopes foi alcançado às margens do arroio Aquidauana. Segundo o relato oficial brasileiro, Lopes foi ferido durante a perseguição e, ao ser cercado, recusou-se a render, tendo sido morto em combate. Outras versões, incluindo testemunhos de soldados presentes, sugerem que Lopes foi capturado ferido e executado, possivelmente por ordem do general Câmara, ou mesmo contra suas ordens por soldados que desejavam vingança. As últimas palavras atribuídas a Lopes: "Moro com meu pátria, morro com minha pátria", tornaram-se legendárias. Embora sua autenticidade seja debatida por historiadores, o que é certo é que Francisco Solano Lopes morreu em Cerro Corá em 1º de março de 1870, encerrando assim sua liderança do Paraguai e, efetivamente, a resistência organizada paraguaia. No acampamento, a carnificina continuou. Os defensores paraguaios, superados e cercados, lutaram desesperadamente. Muitos foram mortos em combate, outros executados após a captura. Entre os mortos estava Pancito, o filho adolescente de Lopes, e Alisa Lynch, que, segundo relatos, lutou bravamente ao lado de seu pai até ser morto. Alisa Lynch, capturada após a batalha, foi autorizada a enterrar Lopes e seu filho com suas próprias mãos, cavando as covas no solo às margens do arroio. Esta cena de uma mulher europeia aristocrática enterrando seu companheiro e filho após anos de glória e poder tornou-se um dos episódios mais dramáticos e simbólicos de toda a guerra. Lynch posteriormente foi libertada e eventualmente retornou à Europa, onde viveu o resto de sua vida. A morte de Lopes em Cerro Corá marcou o fim oficial da Guerra do Paraguai. Com a morte do líder paraguaio, a resistência organizada colapsou completamente. Os grupos dispersos de paraguaios que ainda resistiam nas selvas rapidamente se renderam ou simplesmente se dispersaram, retornando para suas casas arruinadas ou para os campos de refugiados. A notícia da morte de Lopes foi recebida com celebrações no Brasil e na Argentina. No Rio de Janeiro, a população saiu às ruas em festividades. Dom Pedro II declarou vitória final e ordenou celebrações oficiais. A guerra que havia custado tanto sangue e tesouro finalmente terminara. Soldados brasileiros começaram a retornar para casa, muitos deles veteranos marcados física e psicologicamente por anos de combate. Mas para o Paraguai, o fim da guerra significava apenas o início de outra tragédia: a tentativa de reconstrução de uma nação completamente devastada. As estimativas das perdas humanas paraguaias variam enormemente, mas mesmo as mais conservadoras são chocantes. De uma população estimada em 450 mil a 525 mil habitantes antes da guerra, o Paraguai provavelmente tinha apenas cerca de 220 mil a 300 mil sobreviventes em 1870. O mais devastador era o desequilíbrio demográfico. A vasta maioria dos homens paraguaios, em idade adulta, havia morrido. Estimativas sugerem que até 90% dos homens adultos paraguaios pereceram durante a guerra. Os sobreviventes eram predominantemente mulheres, crianças e idosos. Este desequilíbrio demográfico teria consequências profundas para a sociedade paraguaia por décadas. A infraestrutura do país estava completamente destruída. Fazendas haviam sido abandonadas, cidades destruídas, ferrovias demolidas. O arsenal de Lopes, em Assunção, havia sido saqueado e desmontado. A economia estava em ruínas absolutas, sem produção agrícola organizada, sem comércio, sem sistema financeiro funcional. O Paraguai de 1870 era essencialmente uma terra arrasada. Os aliados ocuparam o Paraguai, estabelecendo um governo provisório, que teria que lidar com a hercúlea tarefa de reconstrução. Brasil e Argentina disputavam influência sobre este governo, cada um promovendo suas próprias facções de paraguaios colaboracionistas. A soberania paraguaia era nominal. Na prática, o país estava sob ocupação estrangeira. O Paraguai, que emergiu da Guerra da Tríplice Aliança em 1870, era irreconhecível,
comparado à nação que existia antes do conflito. A devastação era tão completa e profunda que transformou fundamentalmente a estrutura social, econômica e demográfica do país por gerações. A reconstrução seria um processo longo, doloroso e marcado por profundas cicatrizes que jamais se curariam completamente. A situação demográfica era catastrófica. Com a morte de até 90% da população masculina adulta, o Paraguai enfrentava um desequilíbrio sem precedentes na história moderna. Os censos realizados após a guerra confirmaram o horror. Em algumas regiões, havia 10 ou mais mulheres para cada homem adulto. Crianças órfãs vagavam pelas ruínas das cidades. E idosos, sem família, lutavam para sobreviver. As mulheres paraguaias, que já haviam carregado o peso da guerra, mantendo a agricultura e a produção, agora tinham que reconstruir a nação praticamente sozinhas. Elas trabalhavam nos campos, reconstruíam casas, cuidavam de órfãos, mantinham o comércio rudimentar e assumiam todos os papéis tradicionalmente masculinos. Esta necessidade forjou uma sociedade paraguaia onde as mulheres tinham mais autonomia e responsabilidade do que em qualquer outro país latino-americano da época. A ocupação aliada do Paraguai durou oficialmente até 1876, mas sua influência persistiu muito além. Tropas brasileiras e argentinas controlavam o país, e um governo provisório composto por paraguaios anti-López foi estabelecido sob supervisão aliada. Este governo tinha legitimidade questionável aos olhos de muitos paraguaios, que o viam como colaboracionista e fantoche dos ocupantes. As disputas territoriais previstas no Tratado da Tríplice Aliança agora se concretizavam. O Brasil anexou vastos territórios ao norte e oeste, expandindo suas fronteiras significativamente às custas do Paraguai. A Argentina também ocupou grandes áreas, particularmente a região do Chaco ao sul. O Paraguai perdeu aproximadamente 140 mil quilômetros quadrados de território, mais de um quarto de seu território pré-guerra. Além das perdas territoriais, o Paraguai foi forçado a aceitar indenizações de guerra astronômicas. O país, completamente arruinado, não tinha como pagar essas somas. Esta dívida transformou-se em uma ferramenta de controle político e econômico que Brasil e Argentina exerceriam sobre o Paraguai por décadas. O país foi forçado a abrir sua economia completamente ao capital estrangeiro e ao comércio livre, abandonando o modelo protecionista anterior. A propriedade da terra, que antes da guerra era predominantemente estatal ou comunal, foi privatizada em grande escala. Investidores estrangeiros, particularmente argentinos e brasileiros, compraram vastas extensões de terra por preços irrisórios de um governo paraguaio desesperado por fundos. Esta concentração de propriedade nas mãos de estrangeiros e de uma pequena elite local criou desigualdades que persistem até hoje. A infraestrutura construída por Carlos Antônio López e Francisco Solano López estava em ruínas. A ferrovia central, orgulho do Paraguai pré-guerra, havia sido destruída. O telégrafo não funcionava mais. O arsenal de Assunção, que produzira armas e munições durante a guerra, foi completamente desmontado, com suas máquinas levadas para o Brasil como despojo de guerra. As fundições, manufaturas têxteis e outras indústrias nascentes haviam desaparecido. A educação, que havia sido uma prioridade durante o governo dos López, com taxas de alfabetização relativamente altas, colapsou completamente. Escolas foram destruídas, professores mortos na guerra e não havia recursos para reconstruir o sistema educacional. Uma geração inteira de crianças paraguaias cresceu sem acesso à educação formal. Para o Brasil, a guerra teve consequências profundas e contraditórias. Militarmente, foi uma vitória que estabeleceu o Brasil como a potência dominante na América do Sul. O exército brasileiro, que entrou na guerra como uma força pequena e mal preparada, emergiu como uma instituição poderosa, moderna e profissional. Esta transformação do exército teria consequências políticas importantes nas décadas seguintes. Os oficiais que comandaram a guerra, particularmente Caxias e seus subordinados, tornaram-se heróis nacionais e figuras políticas influentes. Muitos destes oficiais,
haviam adquirido ideias republicanas e positivistas durante a guerra, questionando a monarquia. A participação de escravos libertos no exército brasileiro também criou tensões sobre a continuação da escravidão, contribuindo para o movimento abolicionista. Economicamente, porém, a guerra foi desastrosa para o Brasil. O custo total é estimado em aproximadamente 613 mil contos de réis, equivalente a mais de 10 anos de receita do governo imperial. O país foi obrigado a contrair enormes empréstimos externos, principalmente com banqueiros britânicos, criando uma dívida externa que pesaria sobre a economia brasileira por gerações. A mobilização para a guerra também teve impactos sociais significativos. O recrutamento forçado, que atingiu principalmente as classes mais pobres, gerou ressentimentos profundos. A Guarda Nacional, que havia sido a base do sistema político imperial, saiu da guerra desmoralizada e enfraquecida. A participação de negros libertos no exército contribuiu para questionar a instituição da escravidão. Para a Argentina, a guerra também trouxe resultados misturados. Territorialmente, o país ganhou com a anexação de partes do Chaco paraguaio. Politicamente, a vitória consolidou o governo centralista de Buenos Aires sobre as províncias federalistas. O presidente Bartolomé Mitre e seus sucessores usaram o prestígio da vitória para fortalecer a autoridade do governo central. Porém, a guerra também custou caro à Argentina. Milhares de soldados argentinos morreram, muitos de doenças nos acampamentos miseráveis. O custo financeiro foi significativo para uma nação ainda em processo de consolidação. As tensões internas que a guerra havia temporariamente suprimido ressurgiram após o conflito, com novas rebeliões provinciais desafiando Buenos Aires. O Uruguai, o menor dos aliados, teve participação relativamente modesta na guerra após as fases iniciais. O governo colorado de Venâncio Flores, instalado com apoio brasileiro, consolidou-se no poder, mas o país permaneceu politicamente instável, com os blancos continuando a desafiar o governo. A influência brasileira sobre o Uruguai aumentou significativamente, criando ressentimentos que alimentariam conflitos futuros. Internacionalmente, a Guerra do Paraguai teve repercussões importantes. Na Europa, particularmente na Grã-Bretanha e França, houve críticas significativas aos termos impostos ao Paraguai. Intelectuais e políticos europeus denunciaram a guerra como uma agressão injustificada contra uma nação menor. Estas críticas, embora não tenham consequências práticas imediatas, contribuíram para uma imagem negativa do Brasil e Argentina na opinião pública internacional. A guerra também teve impacto nas relações entre as nações sul-americanas. O Chile e outros países observaram com alarme a destruição do Paraguai e a demonstração de poder militar brasileiro. Isto contribuiu para uma corrida armamentista na região e para desconfianças mútuas que influenciariam conflitos futuros. Como a Guerra do Pacífico entre Chile, Peru e Bolívia, a Guerra do Paraguai deixou marcas indeléveis na história sul-americana que transcendem as simples contabilidades de territórios perdidos ou ganhos, tratados assinados ou indenizações impostas. O conflito moldou profundamente as identidades nacionais, as estruturas políticas, as relações internacionais e a memória coletiva de todos os países envolvidos, de maneiras que persistem até os dias atuais. Para o Paraguai, a guerra tornou-se o evento central de sua história nacional, um trauma coletivo que define a identidade paraguaia até hoje. A memória da guerra oscila entre dois polos contraditórios. De um lado, o orgulho da resistência heróica de um povo pequeno contra inimigos poderosos. De outro, a amargura da destruição quase total e das perdas imensas. Francisco Solano Lopes, figura central desta memória, é simultaneamente celebrado como herói nacional e criticado como ditador megalomaníaco responsável pela catástrofe. Durante décadas após a guerra, o Paraguai lutou para reconstruir-se. A recuperação demográfica foi lenta. Só no século XX, a população paraguaia retornou aos níveis pré-guerra. A economia permaneceu subdesenvolvida e dependente, dominada por capitais estrangeiros e por uma elite latifundiária que se beneficiou da privatização das terras estatais. A política paraguaia foi marcada por instabilidade crônica, golpes militares e ditaduras. O modelo de desenvolvimento autônomo e protecionista que os Lopes haviam tentado implementar foi completamente abandonado após a guerra. O Paraguai foi forçado a integrar-se à economia mundial
em termos desfavoráveis, exportando matérias-primas e importando manufaturas. Esta transformação econômica beneficiou principalmente elites estrangeiras e locais, enquanto a maioria da população permaneceu em pobreza. A cultura paraguaia foi profundamente afetada. O Guarani, língua indígena, que sempre foi amplamente falada no Paraguai, tornou-se ainda mais importante como marcador de identidade nacional após a guerra. A música, literatura e arte paraguaias desenvolveram-se com forte influência da memória da guerra, com inúmeras obras retratando o sofrimento e a resistência do povo paraguaio. No Brasil, a memória da guerra é mais fragmentada e contraditória. Inicialmente celebrada como grande vitória nacional, que consolidou a posição do Brasil como potência regional, a guerra gradualmente passou a ser vista de forma mais crítica. O custo humano e financeiro, as atrocidades cometidas e o resultado da destruição quase total de uma nação vizinha geraram reflexões e questionamentos. A Guerra do Paraguai teve papel importante na queda da monarquia brasileira. Os oficiais que lutaram na guerra, influenciados por ideias republicanas e positivistas, tornaram-se críticos do regime imperial. O mais famoso deles, Marechal Deodoro da Fonseca, lideraria o golpe que estabeleceu a República em 1889. A participação de escravos libertos no exército também fortaleceu o movimento abolicionista, contribuindo para o fim da escravidão em 1888. A historiografia brasileira sobre a guerra evoluiu significativamente ao longo do tempo. As interpretações iniciais, glorificando a vitória e os heróis militares, gradualmente deram lugar a análises mais críticas que questionam os objetivos da guerra, os métodos empregados e as consequências para o Paraguai. Debates historiográficos intensos continuam até hoje sobre questões como as verdadeiras causas do conflito, a responsabilidade pela destruição paraguaia e o papel dos interesses britânicos. Na Argentina, a guerra também é recordada de forma ambivalente. A vitória contribuiu para a consolidação do Estado Nacional argentino sob controle de Buenos Aires, mas também evidenciou as profundas divisões internas do país. Muitos federalistas argentinos simpatizavam com o Paraguai e se opunham à guerra. Vendo-a como expressão do imperialismo portenho, a memória argentina da guerra enfatiza menos os aspectos heróicos do que a brasileira ou paraguaia. O conflito é frequentemente visto como um episódio trágico, mas necessário na construção da nação argentina moderna. Os ganhos territoriais no Chaco são apresentados como legítimas reivindicações históricas, embora historiadores revisionistas questionem esta narrativa. A questão do papel britânico na guerra continua sendo debatida apaixonadamente. Uma interpretação revisionista, desenvolvida principalmente por historiadores nacionalistas paraguaios e argentinos, argumenta que a Grã-Bretanha manipulou Brasil e Argentina para destruir o Paraguai, cujo modelo de desenvolvimento autônomo ameaçava os interesses comerciais britânicos na região. Esta teoria da conspiração britânica tem base em fatos verificáveis. A Grã-Bretanha era o principal credor do Brasil e tinha investimentos significativos na Argentina. O modelo econômico paraguaio, de protecionismo e monopólios estatais, contradizia os interesses do livre comércio britânico, e banqueiros britânicos financiaram o esforço de guerra brasileiro. Porém, historiadores acadêmicos geralmente argumentam que, embora os britânicos certamente se beneficiaram da destruição do modelo paraguaio, não há evidências de que orquestraram ativamente a guerra. A verdade provavelmente está no meio. A Grã-Bretanha não causou diretamente a guerra, que teve causas regionais complexas e genuínas, mas certamente apoiou e facilitou o esforço aliado através de empréstimos e aprovisionamento. Vendo a guerra como oportunidade de expandir sua influência econômica na região, as lições estratégicas e militares da guerra foram estudadas por décadas. Foi um dos primeiros conflitos modernos nas Américas, com uso extensivo de fortificações de campanha, trincheiras, minas terrestres e navais, telégrafos para comunicações e ferrovias para logística. As táticas desenvolvidas durante a guerra, particularmente as operações de cerco prolongado e guerra de trincheiras, anteciparam desenvolvimentos que seriam vistos na Primeira Guerra Mundial décadas depois. A guerra também demonstrou brutalmente os custos humanos dos conflitos modernos. As estimativas totais de mortos variam
enormemente, mas provavelmente entre 300 mil e 400 mil pessoas morreram diretamente devido à guerra, a vasta maioria paraguaios. Se incluirmos mortes indiretas causadas por fome, doenças e colapso social, o número pode ser ainda maior. Para uma região com população relativamente pequena, foi uma catástrofe demográfica sem paralelo na história sul-americana. O impacto ambiental da guerra também foi significativo. Embora raramente discutido, vastas áreas de floresta foram queimadas durante as campanhas militares. Fazendas foram abandonadas, permitindo que a vegetação selvagem retomasse terras cultivadas. A fauna local foi afetada pela caça intensiva, por soldados famintos e pela destruição de habitats. A recuperação ambiental levou décadas. As relações entre os países envolvidos foram permanentemente alteradas. O Paraguai desenvolveu um profundo sentimento anti-brasileiro e anti-argentino, que influencia sua política externa até hoje. A memória da destruição nacional e das anexações territoriais alimenta desconfianças e ressentimentos que ocasionalmente ressurgem em disputas diplomáticas. Brasil e Argentina, apesar de aliados durante a guerra, mantiveram sua rivalidade histórica pelo controle da região do Prata. Esta competição influenciaria as relações regionais durante todo o século XX, só sendo gradualmente superada com os processos de integração regional no final do século, culminando no Mercosul. Nos séculos 20 e 21, a Guerra do Paraguai continua sendo objeto de intenso interesse historiográfico, literário e cultural. Inúmeros livros, filmes, obras de arte e monumentos foram dedicados ao conflito. No Paraguai, museus preservam relíquias da guerra e Cerro Corá, local da morte de López, é um santuário nacional visitado por milhares anualmente. A guerra também inspirou importantes obras literárias. No Brasil, autores como Taunay escreveram relatos memorialísticos da campanha. No Paraguai, a guerra permeia a literatura nacional. De Augusto Roa Bastos a escritores contemporâneos, que continuam explorando este trauma histórico. Na Argentina, embora menos central na memória cultural, a guerra também inspirou obras significativas. Em termos de lições históricas mais amplas, a Guerra do Paraguai exemplifica os perigos do nacionalismo extremo, da concentração excessiva de poder, da militarização da sociedade e da resolução de disputas internacionais através da força. A destruição do Paraguai serve como advertência sobre as consequências devastadoras da guerra total, particularmente para nações menores enfrentando coalizões de potências maiores. A guerra também ilustra como conflitos regionais podem ter causas múltiplas e complexas, disputas territoriais, rivalidades geopolíticas, questões econômicas, ambições pessoais de líderes. Dinâmicas de equilíbrio de poder, que se combinam de formas imprevisíveis para produzir catástrofes. Não foi simplesmente uma guerra de agressão imperialista, nem uma guerra defensiva justificável, mas uma complexa interação de todos estes fatores. A reconstrução do Paraguai após a guerra, embora lenta e incompleta, também demonstra a resiliência humana. Apesar da devastação quase total, o povo paraguaio sobreviveu, preservou sua identidade cultural e língua, reconstruiu sua nação e mantém até hoje uma identidade nacional forte e distinta. Esta capacidade de sobrevivência e recuperação é talvez a lição mais positiva de toda a tragédia. A Guerra do Paraguai permanece mais de 150 anos após seu fim como o conflito mais devastador da história sul-americana. Um evento que moldou profundamente a região. Deixou cicatrizes que ainda não sararam completamente e continua a oferecer lições importantes sobre guerra, paz, nacionalismo e as relações entre nações. Se gostou deste documentário, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado sobre os próximos vídeos. Isto nos ajuda muito. Até o próximo vídeo.